Olá, eu sou a Catarina Guiar, colaboradora da Projetou, e estou aqui hoje para falar sobre o que é Steel Frame, como fazer, vantagens e desvantagens. O vídeo é referente ao texto do blog e o link dele de todas as outras redes sociais da Projetou vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, pois toda terça e quinta saem novos conteúdos aqui que vão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Esse vídeo está estruturado da seguinte maneira: composição do steel frame, sendo tipo de aço, tipo de fundação, painéis estruturais, laje e telhado. Passo a passo do projeto com steel frame, sendo fundação, posicionamento, montagem das paredes externas e internas, coberturas e esquadrias. Vantagens do steel frame, desvantagens do steel frame, normas técnicas e conclusão. O steel frame é uma estratégia construtiva inovadora constituída por peças em aço galvanizado que compõem uma estrutura de painéis que podem ser de madeira, placas cimentícias, chapas de alumínio ou drywall. Utilizado há bastante tempo já nos Estados Unidos, esse sistema tornou-se um dos mais famosos métodos estruturais do mundo. Mas assim como todo processo de construção, o steel frame também possui aspectos positivos e negativos. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de edificação. Em casos de utilização de aço leve, possibilita ser aplicado em construções de prédios de até 4 andares. O steel frame ganhou força após a revolução do sistema metalúrgico dos Estados Unidos, no desfecho da Segunda Grande Guerra, onde o ferro e o aço se tornaram materiais encontrados em larga escala. Com isso, esses materiais passaram a ser aproveitados em construções, principalmente para fins estruturais. Em território nacional, o steel frame passou a ser utilizado em construções somente nos anos 90, para edificações de alto padrão, o que deixa claro que ainda é bem recente no mercado. O primeiro edifício construído no país com essa técnica foi somente no ano de 1998. Os primeiros projetos buscavam a inovação, mas esse sistema construtivo vem se popularizando. Alguns escritórios vêm se especializando no sistema steel frame e espera-se que esta técnica cresça bastante nos próximos anos, como é o caso de outros países da América do Sul, como Chile e Argentina. Agora vamos falar sobre steel frame e wood frame. A diferença entre essas duas estratégias construtivas consiste em que, enquanto o steel frame utiliza perfis metálicos em seu esqueleto, o wood frame utiliza apenas perfis de madeira. Ainda assim, os dois tipos são extremamente leves e flexíveis e permitem qualquer tipo de acabamento. O steel frame possui uma composição bastante simples, mas que requer a devida atenção, principalmente por se tratar de uma novidade com mão de obra específica e escassa no Brasil. A seguir, entenda como é composto esse modelo. Vamos começar falando sobre o tipo de aço. Para que seja possível garantir a segurança da estrutura, é necessário seguir algumas recomendações. O aço galvanizado utilizado deve ter espessura mínima de 0,8 mm e máxima de 2 mm. Ele é resistente à ferrugem e mantém a sua rigidez com o passar dos anos. Um grande ponto positivo desse sistema é a possibilidade de reciclagem do aço. Agora, o tipo de fundação utilizada no sistema steel frame é o radier. Trata-se de uma espécie de laje de concreto armado ou protendido posicionada abaixo da edificação e em contato direto com o solo. Neste tipo de fundação, a carga é distribuída de maneira uniforme. Antes do processo de concretagem, é necessário fazer instalações hidráulicas e elétricas passando por baixo da casa, geralmente passando as tubulações de esgoto, águas pluviais, bem como entradas de energia e comunicação, telefone e interfone, por exemplo. Como não são utilizados tijolos no sistema, as paredes são constituídas de painéis estruturais. São bem parecidas com as placas de drywall, porém sua estrutura é constituída por aço galvanizado e possui várias camadas, com o objetivo de garantir conforto térmico, acústico e resistente ao sistema. Os painéis de aço podem ser montados e parafusados na fábrica ou no momento da construção, seguindo à risca o projeto estrutural de modo a facilitar a obra e reduzir desperdícios, ou podem vir pré-montados, sendo parafusados ou ajustados na obra. As lajes utilizadas no steel frame seguem o mesmo modelo das paredes externas. São constituídas por estruturas metálicas revestidas com placas de OSB. No entanto, diferentemente das paredes externas, a laje recebe o lançamento de uma camada de concreto, além de contrapiso e logo após a argamassa de acabamento e revestimento.
Também devem ser preenchidas com lã de vidro, visando auxiliar na diminuição dos ruídos, possivelmente ocasionados em pavimentos superiores. A estrutura do telhado é constituída por peças em aço galvanizado. Além de serem muito resistentes a intempéries, não correm o risco de serem atacadas por pragas, diferente da madeira. No sistema steel frame, o telhado pode ser exposto ou embutido. Após a escolha do telhado, deve-se garantir uma montagem adequada. As telhas mais comuns utilizadas no steel frame são telhas sanduíches, telhas shingle, telhas cerâmicas e fibrocimento. A construção de edifícios com steel frame é realizada em etapas para que seja concluída com qualidade e de maneira que facilite sua manutenção nos anos subsequentes. Para isso é necessário seguir um passo a passo. Dá-se início ao sistema steel frame com a fundação. Para isso é feita a escavação e a compactação do solo na área designada ao radier. Depois são montadas as caixarias, logo a seguir delimitando a área. Verifica-se o tamanho do radier de acordo com o projeto estrutural. As instalações hidráulicas e elétricas devem ser realizadas também de acordo com os projetos. Ainda no momento da fundação, deve ser aplicada uma manta impermeabilizante. Depois instalam-se malhas de aço para conferir resistência do radier. Deve-se confirmar que as mantas cobrem toda a área do radier, bem como as malhas de aço. Após o posicionamento das malhas de aço, deve ser lançado concreto. Este pode ser comprado ou ser feito no momento da obra. Em sua aplicação, deve-se observar que o concreto deve ser pastoso e homogêneo. Esta etapa tem início com a marcação do posicionamento dos perfis de aço ou dos painéis externos do radier. As posições do projeto devem ser transferidas para o radier. Os profissionais encarregados devem verificar muito bem o esquadro em cada canto durante o posicionamento dos painéis. Lembrando que nem sempre as bordas do radier ficam totalmente retas, pois as formas podem se deslocar. A numeração dos painéis deve ser transferida para as posições corretas no radier. Por isso, é preciso confirmar se a numeração foi bem feita, porque esses painéis já vêm montados, de acordo com a posição que devem ficar na edificação. As mantas de isolamento acústico devem ser dispostas entre o radier e o painel que for fixado, garantindo assim a vida útil do aço. Os painéis são fixados com o auxílio de uma furadeira e parafusos espaçados entre 40 cm e 1 metro de distância. Deve-se observar sempre o esquadro e o alinhamento dos painéis que estão sendo verificados com ferramentas adequadas e muito precisas. Nos painéis devem ser feitos rasgos para a inserção das tubulações hidráulicas e elétricas lançadas no radier. Deve ser certificado também se os painéis foram fixados corretamente entre si na vertical com parafusos colocados a cada 50 centímetros. Sobre a montagem das paredes externas e internas, os painéis das paredes externas devem ser fechados com as placas OSB constituídas por madeira, além da membrana e das placas cimentícias. Para isso é necessário tomar muito cuidado ao inserir as placas e colocar base coat que une as juntas. Deve-se verificar se estão uniformizadas de maneira praticamente imperceptível. As instalações hidráulicas e elétricas devem ser feitas de acordo com o que for previsto em projeto, entre os montantes e suas saídas. São fixadas as tubulações juntamente com perfis metálicos, evitando a movimentação durante o uso. Após as instalações, deve ser feito o preenchimento dos painéis, garantindo assim o isolamento. A estrutura do telhado é constituída dos perfis metálicos e os fechamentos com as placas OSB ou cimentícias. Após feito isso, deve ser aplicado o revestimento, além de telhas específicas pelo projeto já definido pelo arquiteto. Ainda pode ser adicionada uma camada de isolamento térmica e ou acústica para a residência. As esquadrias são instaladas da mesma forma que em uma construção convencional. Deve-se observar se os vãos foram criados de acordo com as esquadrias e se estão nivelados e alinhados. Devem ser fixadas diretamente na estrutura de aço, assim os painéis onde as esquadrias são instaladas devem ser fabricados ou montados de acordo com o vão correto para instalação. É necessário confirmar se as dimensões e a localização estão de acordo com o projeto. Nas construções convencionais, recomenda-se a vedação dos encontros das esquadrias com o aço do painel, utilizando espumas ou fitas asfálticas. Depois de instaladas, deve-se verificar se as esquadrias abrem e fecham sem travamento.
Além de ser um material leve e durável, possibilitando um tempo de vida útil de até 300 anos com a manutenção correta, o steel frame apresenta várias outras vantagens, como pode ser visto a seguir. Redução de resíduos. Por se tratar de um material que reaproveita a matéria-prima, o steel frame é um modelo construtivo bastante sustentável. Além disso, ele utiliza pouca água em seu processo de construção e possui um baixo índice de descarte de material. Precisão. É possível compreender com facilidade e agilidade a quantidade de material utilizada tanto na obra quanto na execução do projeto. Leveza. Os perfis feitos de aço galvanizado são leves e não precisam de grandes esforços de carga na estrutura. Por isso, normalmente são usadas as fundações do tipo radier. Rapidez. Quando comparado a outros processos construtivos, como as estruturas de alvenaria, o steel frame é muito mais vantajoso no quesito agilidade. Com ele é possível montar rapidamente um edifício de poucos pavimentos, além de manter o canteiro de obras organizado e produzir pouco entulho. Como suas peças são produzidas sob medida, fica fácil montar e ligar as estruturas. Quanto à manutenção, com o steel frame as instalações hidráulicas e elétricas tornam-se mais acessíveis, pois sua estrutura é modular e tranquilamente manuseável. Só é necessário remover a placa externa e, após o reparo, colocá-la no lugar original. Espaço. Comparada a uma edificação em alvenaria, uma construção feita em steel frame permite aproveitamento de área. Isso acontece por causa da espessura das paredes internas nas edificações, que são mais finas que paredes de tijolos comuns, por exemplo. Apesar do baixo custo e de sua utilização cada vez mais recorrente, o steel frame apresenta algumas desvantagens. A mão de obra. Por se tratar de uma técnica relativamente nova no Brasil, demanda de uma mão de obra especializada que não pode ser facilmente encontrada por aqui. Por isso, a porcentagem de construções realizadas com estruturas de aço no país ainda é bastante escassa, quando comparadas às estruturas de concreto armado. Quantidade de pavimentos. O steel frame é utilizado em países onde ocorrem desastres naturais, como terremotos. No entanto, esse tipo de construção não é indicado para construções com mais de 5 andares, podendo apresentar fragilidade. Por isso, é importante conhecer muito bem esse tipo de material antes de escolhê-lo. A utilização de steel frame tem crescido muito no Brasil, entretanto ainda não possui tanta popularidade, pois existe muito preconceito em relação à substituição de processos tradicionais da construção civil, principalmente devido à falta de conhecimento das inúmeras vantagens desse tipo de construção. Entretanto, por se tratar de um sistema construtivo sustentável e rápido, é uma novidade relevante para os modelos estruturais de edificações brasileiras. Por não se tratar de uma técnica construtiva brasileira, não existem normas específicas para o steel frame no país. No entanto, existem algumas que podem ser adaptadas de acordo com o que já é feito em território nacional. São elas as normas que estão aí ao lado nesse vídeo. Então, para concluir, nesse vídeo observamos que o steel frame possui diversas características importantes, como baixo custo, maior produtividade e o aproveitamento de área, além de ser uma das estratégias construtivas mais sustentáveis e de fácil adequação às construções nacionais. Por se tratar de uma novidade construtiva durável e leve, essa solução deve ser cada vez mais difundida entre profissionais como arquitetos e engenheiros, para que com o devido conhecimento torne-se mais acessível em todo o Brasil. Apesar de possuir algumas desvantagens, o esperado é que esse tipo de edificação seja cada vez mais visto em nosso país, principalmente pela quantidade de qualidades apresentadas. Por isso, devemos nos preparar para manipulá-lo. Ao longo do seu processo construtivo, o steel frame necessita de muitos outros conhecimentos específicos dentro da construção civil. Então, a Projetou preparou alguns cursos importantes para aqueles que desejam dominar todas as técnicas necessárias para esse modelo construtivo, sendo eles conforto ambiental e sustentabilidade, construção de arquitetura eficiente e sustentável, entre outros. Todos os cursos oferecidos pela plataforma Projetou possuem certificados devidamente reconhecidos nas melhores instituições do país, bem como aceitos no mercado de trabalho. Lembrando que o desenvolvimento desse tipo de construção é exclusivo para arquitetos ou engenheiros, com atenção aos detalhes de projeto arquitetônico, assim como os projetos complementares. Então é isso, muito obrigada por quem assistiu até o fim, eu vou ficando por aqui e até a próxima!